Eu vejo muita gente que sofre, tem o seu problema de estimação lá e vai alimentando esse problema de estimação. Ah, o meu marido é alcoolista. Ah, meu filho bebe, só me dá desgosto. E vai carregando esse problema de estimação ao longo da vida. Você tem que aumentar as suas habilidades. Você tem que buscar se desenvolver a partir da sua capacidade, do seu desenvolvimento, você vai ter mais resultado, né? Por isso que eu ensino isso no curso ACA, são habilidades para você conseguir lidar, para fazer quem você vai parar de beber sem deixar de cuidar de si. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre de onde surgiu esse método para você fazer quem você ama parar de beber. Né? Se você quer que alguém que você ama pare de beber, se você sofre por conta das bebedeiras de alguém que você ama, seja seu esposo, sua esposa, seja o seu filho, filha, pai, mãe, algum familiar seu que bebe de uma forma problemática e isso te incomoda e você gostaria que essa pessoa parasse de beber, e eu falo sobre isso, né? Eu ensino estratégias para que você consiga, mesmo que essa pessoa que você ama não queira parar de beber, mesmo que ela não aceite a sua ajuda hoje, para você, a partir da sua mudança, você conseguir fazer quem você ama parar de beber. Mas quando eu falo isso, a primeira vez que alguém me ouve falar isso, muitas vezes a pessoa fica espantada, fica admirada. Mas, peraí, Vitor, como assim eu consigo fazer alguém que eu amo parar de beber? Eu sempre ouvi a vida inteira que isso não funcionava. Que história é essa? Então, nesse vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender por que eu acredito, né, alguns motivos do porquê eu acredito que você pode, caso você queira, fazer quem você ama parar de beber. E vou te contar um pouco da onde que veio isso, né? Eu não acordei do nada um dia e pensei, poxa, eu vou fazer isso. Eu quero te mostrar um pouco da procedência disso, para que você possa julgar baseado em informações reais sobre o que acontece, para você entender o quanto esse método é sério e como ele pode te ajudar, né? Esse método que eu digo é o método Amor contra o Alcoolismo, que é o que eu ensino, né? Eu uso o método Amor contra o Alcoolismo, que é um método, uma estratégia que eu criei, que eu desenvolvi a partir de experiências que eu vou te contar aqui nesse vídeo de hoje e que podem te ajudar, que é o que eu ensino hoje, principalmente num curso online chamado Curso ACA, é onde eu ensino exatamente o passo a passo. Os alunos têm suporte, os alunos têm comunidade, né? E também tem esse braço desse projeto Amor contra o Alcoolismo. Além do curso ACA, também tem esse braço de conteúdos gratuitos aqui nas redes sociais, como esse vídeo que você está vendo aqui, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube. Porque, mas beleza, Vitor, da onde veio, né? Independente de quanto você já sabe sobre esse assunto, eu vou te explicar um pouco da onde que veio essa história. Eu nem sempre acreditei nisso, eu nem sempre imaginei que é possível ajudar alguém que ama parar de beber. Só que quando eu comecei meu treinamento, né, só para você entender, eu sou médico, né? Então, primeiro médico se forma em medicina, né? Tira o diploma de medicina, vira médico geral, né? Todos os médicos fazem isso, 6 anos de medicina. E aí depois eu fui fazer uma especialização, né? Hoje em dia, o que tem de melhor de especialização hoje para medicina é, em geral, residência médica, né? Você vai lá e dedica aqueles anos somente a isso, né? Predominantemente a isso, um regime de 60 horas semanais para aprender aquela especialização. Eu fui fazer psiquiatria. E num dos melhores centros, eu tive, né, eu tenho o prazer, tenho orgulho de dizer que eu me formei em psiquiatria no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na URGS, né, a Federal do Rio Grande do Sul, que hoje é uma das maiores centros de pesquisa e tratamento em psiquiatria do mundo, né, é reconhecido internacionalmente, inclusive na parte de tratamento e pesquisa em álcool e drogas. Então, o que acontece? Quando eu comecei lá no Hospital de Clínicas, esse meu treinamento em psiquiatria, eu não era bem o que eu queria, eu não nasci querendo, assim, vamos ajudar alcoolistas e dependentes químicos. A partir do segundo ano, né, eram 3 anos de psiquiatria, eu fiz mais um de psicoterapias e uma outra especialização, mas a partir do segundo ano dessa minha residência médica, tinha um estágio obrigatório em dependência química. Né? Era obrigado a passar lá nesse estágio, 6 meses obrigatório, né? Todos os médicos residentes em treinamento, né, tinham que passar por esse estágio lá, ficavam 6 meses atendendo pacientes internados, pacientes em consultório, lá, né, ambulatórios. E, de fato, era obrigatório isso, e a maior parte das pessoas, eu vou conversar para você, não gostava muito desse tema. Apesar de ser uma coisa muito, um privilégio muito grande ter um serviço, né, um hospital-escola que tenha um serviço exatamente para isso, especializado exatamente nisso.
né? Mas te dizendo assim, encurtando um pouco a história. Eu comecei esse treinamento meio sem, também não estava muito animado para começar ele, mas conforme eu fui estudando, fui me aplicando lá, tinha uma professora minha que também me incentivava muito, me ajudava, né, era minha supervisora mais direta, e aí eu comecei a trabalhar com esses pacientes e ficar muito mais do que precisava, né? Tinha que ficar só um pouco lá, eu passava o dia inteiro lá. Né, eu fazia mais do que era a minha obrigação, porque eu comecei a gostar, comecei a querer aprender mais sobre esse assunto. Enfim, eu já era dedicado em várias áreas, nessa aí eu me dediquei muito também. E aí, essa professora me deu uma função que não era todos os residentes que tinham, né? Que era a função de trabalhar com os pacientes em grupos, né? Muitas vezes os pacientes dependentes químicos, né? Qualquer pessoa pode trabalhar, pode fazer uma terapia em grupo, mas é mais comum com dependentes químicos, alcoolistas, né? E tinham tratamentos em grupos. E eu comecei a fazer esse treinamento, né? Em grupo, terapias, né? Eu comecei a atender os pacientes em grupo, fazer grupos para ajudar essas pessoas a parar de beber e parar de usar drogas, né? E o que acontece? Essa minha professora, um dia, depois de eu fiquei 3 anos lá, né? Era para ficar 6 meses, eu fiquei 3 anos. Né? Foi o 2º ano, 3º, e aí o 4º de psicoterapia também fiquei lá, acabei ficando 3 anos lá, e ao longo desse tempo eu me desenvolvi bastante, né? Fui estudando, fui trabalhando, fui atendendo, sendo supervisionado. E aí o que acontece? Um dia, essa professora me chamou para fazer um grupo novo, um grupo diferente. Porque, como você já deve imaginar, se você talvez saiba, talvez não, mas dependentes químicos e alcoolistas, mesmo aqueles que buscam tratamento, o que é a minoria das pessoas, é um tipo de doença difícil de tratar no sentido assim de que a pessoa varia muito, faz parte da doença, né? Variar o quanto essa pessoa se empenha, o quanto essa pessoa se desperta para a necessidade de mudança, o tanto que essa pessoa busca ajuda por livre e espontânea vontade. Então, o que acontece? Tinha nesse ambulatório a necessidade de trabalhar mais de perto ou de atingir de forma mais intensa pacientes que estavam menos motivados a tratamento do que outros, né? Tem alguns que eram muito motivados e iam por conta própria, queriam se tratar, parar de beber, usar drogas e aí recebiam ajuda, mas tinham aqueles, né? Tem muitos desses, talvez a maioria, eram aqueles que não eram muito motivados. E eu não quero que você julgue isso de uma forma muito negativa. Claro, tem a ver com a doença, mas também tem um pouco do humano nisso, né? Porque parar de beber, parar de usar drogas é uma mudança de comportamento. E isso é difícil, né? Só você pensar quantas vezes, talvez, né, para muitos de nós, você já começou uma dieta, ou você já foi na academia, até às vezes pagou e não foi, né? São coisas que, para muitos de nós, é algo desafiador, né? Você se comprometer, mesmo com algo que seja saudável. E tem, além de os problemas da própria dependência que dificultam isso ainda mais, né? Que viram um desafio ainda maior. Então, acontece que eu aprendi que para você tratar pessoas, e isso pode te ajudar, uma sacada que pode te ajudar bastante a entender também como ajudar quem você ama, como fazer quem você ama parar de beber. Que uma pessoa, quando ela tem estágios, né? Tem até lives que eu falo sobre isso, mas ela tem estágios da mudança. Quer dizer o quê? Tem momentos, a mesma pessoa, tem momentos que ela quer parar de beber ou quer mudar, e pode ter momentos que ela não quer tanto. Ela pode, e ao longo da história dela, ao longo do tempo, isso pode estar em determinada fase, determinado estágio da mudança. O que quer dizer? Tem aquela pessoa que chega e está pronta. Nossa, eu estou pronto, eu quero ajuda, eu quero mudar, eu quero fazer o que for necessário. Mas tem aquele que não está tão pronto. Se você tratar igual esses dois momentos da pessoa, você vai ter resultados péssimos para os dois lados. Por quê? Você não pode tratar uma pessoa que quer ajuda igual uma pessoa que não quer ajuda ainda. Tem que ser diferente, porque o objetivo de quem não quer ajuda é ajudar essa pessoa a querer mudar. E aí e ajudar ela a se comprometer mais. Mas eu não sabia disso ainda, tá? Eu não sabia disso ainda e essa professora, eu sabia só na teoria, na realidade, né? Eu sabia só na teoria. E aí essa professora falou, Vitor, você é dedicado, você está aqui participando, você trabalha bem com os pacientes e tal, então eu quero te fazer uma missão aí. Eu quero que você monte do zero um tipo de grupo, uma grupoterapia, né? Uma terapia em grupo, que você desenhe um programa de tratamento para aqueles pacientes que não aproveitam os outros grupos.
Aquele paciente que quando vai num grupo de prevenção de recaída, né? O que é um grupo de prevenção de recaída, Vitor? Pelo amor de Deus. Um grupo de prevenção de recaída é um grupo em que a pessoa vai lá e ela aprende estratégias para mudar. Tipo assim, olha, como fazer para lidar com o desejo de beber sem beber, por exemplo. E aí, pensa só, uma pessoa que quer muito mudar, ela aproveita esse grupo e, poxa, quero saber, me diz aí como é que eu faço para lidar com isso. E está dedicada, está empenhada. Agora, se você pega uma pessoa que não quer mudar e começa a tentar colocar isso na cabeça dela, não é o momento correto. Não é a forma correta. E aí, o que acontece? Ela abandona mais o tratamento, ela se distancia mais da mudança, ela piora. Então, precisava separar. Precisava ter um lugar, e ainda não tinha um grupo especificamente para aquelas pessoas que estavam ou sem motivação para tratamento, ou que estavam numa fase muito feia de recaída. Que eram pessoas que estavam... Mas, Vitor, se essas pessoas não queriam mudança, por que é que elas iam no hospital, então? O que elas estavam fazendo lá? Porque se a pessoa saiu da casa dela e foi para o hospital, escola lá, ela quer mudar, né? Mais ou menos. Quando é um hospital-escola, isso eu preciso te explicar, é muito comum, pelo menos em Porto Alegre, né? Uma grande capital, é muito comum que muitas pessoas acabem recebendo medidas judiciais para ir para um tratamento. Tipo assim, um funcionário recebeu uma medida lá do chefe que, se não comprovasse que estava em tratamento, ele perderia o emprego. Então a pessoa ia lá cumprir tabela. Ou uma esposa que dizia, se você parar de você, se você não se tratar. E a pessoa vai lá meio sem vontade, porque não foi bem feito isso. Ou, às vezes, até alguém da justiça. Sei lá, eu lembro de várias mães que estavam para perder, ou pais, para perder a guarda dos filhos por conta do uso problemático de álcool e drogas. E aí elas eram obrigadas a estar lá. Só que chegava lá, nascia assim a flor, meu Deus, agora cheguei aqui, fui obrigado, eu vou fazer de corpo e alma. Não, essas pessoas, por conta até da doença, não estavam nesse estágio ainda. E aí o que acontece? Tá dando para entender o que eu estou dizendo? Tá fazendo sentido? Conta para mim aqui. E já aproveita e conta para mim se você me acompanha há mais tempo ou se você está começando a me acompanhar agora. Coloca a hashtag novato ou novata se você está começando a me acompanhar agora, ou hashtag veterano ou veterana. Ou se você é meu aluno ACA, coloca aqui hashtag aluno ou aluna ACA para eu saber, tá? Mas peraí, por que eu estou te contando isso? Porque aí começou a nascer a semente daquilo que mudou a minha vida e que pode mudar a sua também. Porque olha só, e a partir dessa história você vai entender as sacadas que vão te ajudar também a entender como ajudar quem você ama a parar de beber. Que olha só, então essa professora ela falou assim, Vitor, eu quero que você monte um grupo, né? Você vai lá buscar, você vai lá estudar, você vai lá e monta, traz para mim, monta esse grupo, você que vai fazer, tá? Fui lá, estudei, montei o grupo, fiz o melhor que eu pude, daí o ambulatório começou a se organizar e mandava pacientes para esse grupo. Era tipo assim, pacientes que não estavam aproveitando. Tipo assim, imagina se fosse uma escola, filtraram a turma do fundão e colocaram tudo para mim. Eu tinha a turma do fundão, que só queria bagunça, que não queria participar da aula. Imagina esse povo, era tipo isso. E eu tava lá. E o meu papel era motivar eles a parar de beber e usar drogas. E aí, eu confesso para você que eu não gostei da ideia. Mas era uma professora que me ajudava muito, me ensinava muito e eu confiava nela. E aí, eu comecei a fazer o que eu sabia, né? As primeiras sessões, e era um desastre. Era terrível, era ruim. Nossa, era ruim. Eu lembro até hoje, me marcou, era quarta-feira, toda quarta-feira, às 15 horas da tarde. Daí era um grupo EVA, Efeitos da Violação da Abstinência. Era um grupo assim, a ideia é bem legal, na prática, era uma tristeza. Por que era uma tristeza? Mas deixa eu te contar primeiro o que aconteceu, depois eu te conto por que era uma tristeza. E é o seguinte, e aí depois de algumas semanas tentando fazer esse grupo funcionar, eu estava bravo já. Eu não era obrigado a estar lá. A maior parte dos meus colegas faziam isso porque não era obrigatório. Eu estava lá opcional. E eu comecei a pensar que, poxa, é sacanagem. Por que me colocou a fazer esse grupo? Isso aqui não vai dar certo. E aí eu chamei essa professora para conversar um dia e falei, olha, não tem como, esse grupo aqui não dá certo, cara. Eu tava com raiva dela, até contei pra ela depois, tava com raiva. Esse grupo não dá certo, olha só, eu tento fazer eles mudarem, eles não querem mudar. Eu acho que não tem o que fazer. Como é que vai ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? E daí eu disse pra ela, eu já falava pra eles sobre os males do álcool, eu mostrava pra eles a necessidade de mudança, e era o tempo todo argumentações.
Pensa um cabo de guerra. Eu tentando explicar pro indivíduo que tava óbvio, era óbvio, pelo amor de Deus, você precisa parar de beber, cara. E ele falou, não, ele achava que não. E é isso aí, vai para onde a conversa? Para lugar nenhum. Então os pacientes me ignoravam, faltavam, às vezes chegou um dia, eu estava tão frustrado que eu cheguei a gritar com o paciente. Eu gritei, não é normal, né? Pensa, um médico, um psiquiatra lá trabalhando, começa a gritar com os pacientes, o que é isso? Né? Gritei com ele porque ele queria sair pro carnaval, enfim, gritei com ele e eu fiquei frustrado com aquilo, eu pensei, poxa, isso aqui já está passando do meu limite, já está passando do que eu consigo aguentar. E daí foi nesse contexto que eu conversei com a minha professora e falei para ela, olha, não dá mais, cara, esse grupo não deu certo, não tá funcionando, eu não acho que eu tô conseguindo ajudar essas pessoas, eu acho melhor a gente guardar energia e esforço para pessoas que querem ajuda, né? Porque não tá dando certo esse grupo. E aí ela, com toda a sabedoria dela, a doutora Patrícia, muito experiente, muito calma, ela olhou para mim, muito legal comigo, ela é muito parceira minha, olhou para mim, riu da minha cara, né? Tinha intimidade para isso, ela riu de mim. Falou assim, Vitor, você não sabe o que você está fazendo, o problema é esse. Não é que o grupo não funciona, é que você está fazendo tudo errado. Você não faz ideia do que você está fazendo, é por causa de você, é você que está fazendo o grupo ficar desse jeito. É por causa de você que eles não estão se motivando mais. É por causa de você que eles não prestam atenção em você. Eu falei, mas poxa, eu tô em razão. Eles que têm que mudar. Eu tô aqui mostrando para eles o motivo deles mudarem. Ela falou, Vitor, é que você não sabe ainda o que você tá fazendo. Daí eu olhei e falei assim, eu fui desbocado, não é o meu normal. Mas eu falei para ela, então, querida, você quer saber? Por que você não vai lá então um dia comigo? Semana que vem aí, ó. Para ver se sou eu, então, para ver se não é verdade o que eu tô te falando. E nem sempre ela ia, porque também ela tinha outras coisas para fazer. Não tinha como estar lá o tempo todo comigo. E aí ela foi. E eu doido pra mostrar pra ela que ia quebrar a cara, né? Que ela ia se ferrar. Ela ia ver que realmente eu ia me livrar daquele peso da minha vida, né? Que era fazer aquele grupo. Só que ela foi e, com a maior calma do mundo, ela começou a liderar o grupo. Ela liderando o grupo. E ela começou a liderar o grupo. E aí aqueles pacientes começaram a agir completamente diferente. Eu fiquei com cara de palhaço, porque tudo que eu tinha dito não se confirmou. Não tinha gente ignorando ela o tempo todo, não tinha gente brigando, discutindo com ela. Eles estavam ouvindo e o mais, eles começaram a mostrar um lado deles que eu não via antes. Eles começaram a aparecer mais desejo de mudança. Eles começaram a falar mais sobre, da boca deles, o motivo. Não era mais ela tentando convencer eles. Eram eles dizendo para ela, olha, não, pois é, as coisas precisam mudar, não, poxa, eu preciso reavaliar minha vida, do jeito que tá não dá, eu preciso mudar, não tá certo. Aí eu olhei e pensei, tão de sacanagem comigo, né? Tão sacanagem comigo que eles mentiram na frente da minha professora. Mas daí eu quebrei a cara, né? E naquele momento eu percebi mais do que só ler, né? Porque tem livros que mostram, que falam sobre a importância e estratégias para mudar o comportamento de outras pessoas. Até não está aqui, mas tem um deles aqui. E aí eu vi isso na prática, é muito diferente de ler. E aí eu vi ela fazendo isso. E eu pensei, cara, onde é que eu vou botar minha cara agora, né? E acontece que eu comecei depois que eu vi isso, eu comecei a perceber que, cara, existia um mundo de coisas que eu não sabia, que eu nem sabia que eu não sabia. Porque se ela era capaz de causar aquilo naquelas pessoas que, resistentes, não queriam parar de beber, não queriam nem ouvir falar sobre isso, então tinha alguma coisa que eu não estava conseguindo ver de fato. E eu comecei a considerar que sim, o problema era eu. Não eu como ser humano, mas a minha técnica, o meu jeito, o que eu dizia, o jeito de lidar. O problema era eu. E é duro a gente olhar e aceitar que, poxa, o problema é nós, né? Ainda mais quando a gente é criado, às vezes, para ver que o outro tá errado. Ainda mais quando o outro tá errado, né? Tipo, pô, você tá perdendo a guarda do seu filho, você tá errada. Quem tá errado tem que abaixar a cabeça, né? A gente, às vezes, é criado assim, né? A sociedade é um pouco assim, né? Mas eu comecei a perceber que se você muda esse pensamento, começa a ver as coisas de outra forma, sem julgar tanto e sem se colocar de uma forma tão superior, e várias coisas técnicas também que não cabe a gente se aprofundar aqui, em outros momentos a gente se aprofunda, fizeram a mudança completa daquele grupo naquele dia.
E eu comecei a dar mais atenção a isso, e comecei a estudar com toda a força. Eu lia tudo que existia sobre mudança do comportamento humano, sobre como motivar pessoas difíceis a fazerem mudanças necessárias. E aí, de fato, eu comecei a mudar e comecei a fazer aquele grupo funcionar. E depois de algumas semanas, o grupo começou a funcionar. E não era mais aquele peso. Nossa, chegava quarta-feira, depois do almoço, eu já começava a dar sono. Porque, poxa, eu sabia que de tarde eu ia ter que ir lá. Parou de ser assim. Começou a ser uma coisa muito estimulante para mim também. Porque eu comecei a descobrir e comecei a conseguir despertar um lado nos pacientes que eu não tinha conseguido antes. Eu comecei a ver mudanças neles. Eu comecei a ver eles mais aderidos ao tratamento, querendo se tratar. Eu comecei a ver eles querendo mudar, fazendo o que fosse necessário. E isso era muito bonito, porque ver uma história de superação de alguém que estava na lama, estava num lugar muito ruim, e você vê que de alguma forma você contribuiu para aquilo acontecer, para mim isso é incrível. Para mim isso é muito especial. Para mim isso assim, é parte do que me move nessa vida. É poder fazer parte da solução de alguma forma. E o grupo funcionou, tanto que até hoje ele funciona, da última vez que eu ouvi, ainda funciona muito parecido com o que eu montei, né? Tinham sessões montadas, né? Organizadas para fazer o grupo funcionar, e aí eu passei bastão para outras pessoas quando terminou minha formação. E aí o que acontece? Vamos direto para a história. Onde é que chega em você isso? Primeiro eu quero que você perceba que até agora eu te mostrei, a partir dessa história, que eu achava que não tinha como ajudar quem não quer ser ajudado, e eu comecei a ver que era possível. É possível sim você ajudar alguém que não quer ser ajudado. Só que para isso, você precisa mudar o jeito de lidar com essa pessoa. E você precisa olhar para você com mais humildade. De reconhecer aquilo que você sabe, o que não sabe, e ouvir pessoas que entendem sobre o assunto. Isso pode te ajudar. E ainda mais se você quer que alguém que você ama pare de beber, você pode também agir dessa forma. Mas eu ainda não cheguei nesse ponto, né? Dessa história. Por enquanto era eu falando com os pacientes. Beleza, Vitor, então tá. Que legal que um profissional consegue fazer isso, né? Talvez você possa estar pensando isso, mas calma. Quando eu terminei a minha formação, eu não podia mais ficar lá, né? É um hospital-escola, vem outras residências. Não, você não pode ficar trabalhando lá. Não é bem assim. Eu fui trabalhar no meu consultório particular. E o que acontece? No consultório particular, eu não tinha como executar esse tipo de trabalho, né? Pelo contexto, pelo jeito que as coisas são. Um juiz não manda alguém para um consultório particular. Não é assim que funciona. Só que eu trabalhava com dependência química, alcoolismo, predominantemente. Eu era conhecido pelos colegas e outras pessoas por conta disso. E aí, no meu consultório, muitos familiares me procuravam. Como acontece com muita gente, né? Familiar querendo que o seu... meu marido bebe demais, o que eu faço? Meu filho bebe demais, o que eu faço? E eu confesso que no começo eu me compadecia, mas eu não sabia muito o que fazer para eles. Não sabia o que eu vou fazer para essas pessoas. Eu não aprendi isso na faculdade. Nunca me ensinaram. Eu vou ensinar um familiar. Não, eu vou tentar fazer, sei lá, uma terapia com essa pessoa. Eu vou tentar encaminhar ela, sei lá, para um grupo de ajuda aí para ela reclamar em algum lugar. Eu não sabia o que fazer com elas. A verdade é essa. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha essa ferramenta. Não ensinam isso. Pelo menos nunca me ensinaram isso. E aí, um dia, até foi uma professora minha que me encaminhou um paciente que tinha mais ou menos 20 anos e ela disse assim, Vitor, eu estou tentando tratar esse paciente, não estou conseguindo, eu acho que talvez você, por ser mais jovem, você consiga. Ele bebia demais, tinha um problema de alcoolismo e usava maconha também. E os pais eram muito motivados. E ela me encaminhou esse paciente, e o que acontece? Ele não queria se tratar. Então, o que acontecia? Veio os pais. Ele não queria ir, não estava nem aí, não queria ir, não achava que precisava mudar. Só que ele não estava trabalhando, não estava estudando, estava bebendo, estava começando a se drogar cada vez mais. A relação em casa estava uma droga. E o pai, principalmente o pai nesse caso, era muito preocupado com o filho, com razão, pelo que estava acontecendo. E eu me senti uma dor, assim, quando ele me mostrou assim, Vitor, e aí, o que eu faço, cara? O que eu faço com meu filho? Porque o irmão dele teve uma história de dependência química grave e ele não queria reviver isso na família dele, com o filho. Era uma coisa muito dolorosa para ele. Ele falou, Vitor, o que eu faço? E eu não tive coragem de olhar para a cara dele e falar para ele, cara, eu não sei. Eu não achei honesto eu olhar para a cara dele e dizer, olha, vai se tratar para ansiedade, deixa o seu filho se virar. Eu não conseguiria dormir com isso. E aí eu abri o jogo com ele. Eu falei, olha, cara... É o seguinte,
Contei um pouco dessa história que eu te falei, né? Que eu comecei a tratar os pacientes e tal, que eu aprendi a lidar com pessoas não motivadas. E já que o filho dele não viria para consulta, eu ia ensinar ele. Mas não era uma terapia. É um treinamento de habilidades. Eu ia ensinar ele como falar com o filho. Eu ia ensinar ele como lidar no dia a dia com o filho. Como abordar esse filho dele. E aí, eu falei para ele, isso eu não conheço. Eu não sei, eu não fiz um treinamento nisso. Não existe isso que eu estou fazendo. Eu sei eu aplicar nos pacientes. Agora, eu nunca ensinei um familiar, mas você está falando que você quer. Se você quer, eu te ensino e a gente vê o que vai dar. E aí ele topou. Falou, Vitor, eu quero ajudar meu filho. Eu não quero simplesmente ignorar, esperar o meu filho se dar mal, porque eu sei que isso pode ser muito ruim. E aí ele veio, ele e a esposa dele. Começaram a vir toda semana e eu ensinava eles. Como falar com o filho, como lidar no dia a dia. E fui ensinando eles. E o que acontece? O filho começou a mudar. O filho nem veio na consulta, mas o filho começou a parar de beber. Começou a estudar. Né? Ele voltou a fazer faculdade, arrumou um emprego. E aí esse pai ficou muito feliz, e eu também, né? Ele até mandava uma mensagem para mim dizendo, olha que massa, meu filho passou no vestibular, né? E eu comemorava junto pensando, pô, que massa isso, né? Que legal que isso deu certo. E eu comecei outros familiares que me procuravam, eu comecei a ensinar. Ensinava um pouco ali, ensinava um pouco aqui. Ensinava, porque muita gente, né? Muito familiar procura consultório para ajudar alguém que não quer ser ajudado. E aí eu comecei a ensinar, ensinando, eu ensinava e aprendia, porque eu aprendia coisas que só o familiar pode fazer, que um profissional não tem esse tipo de relacionamento. E eu fui ensinando outros familiares, e isso foi dando certo para outras pessoas, mães, filhos, irmã, né? Tinha uma irmã que estava ajudando o irmão, conseguindo fazer quem ama parar de beber. E aí, isso foi extraordinário. As pessoas começaram a me conhecer e eu comecei a fazer mais isso. Era principalmente isso que eu fazia no meu consultório. Principalmente isso que eu estudava. Eu comecei a estudar só isso. E aí, o que acontece? Eu comecei a perceber, quanto mais eu estudava, eu percebia que tinha um mundo da ciência que eu não tinha percebido ainda. Né? Que é ainda muito inicial nos Estados Unidos, mas que existem pesquisas científicas que apoiam isso que eu estou te dizendo. Por exemplo, né? Eu achei vários estudos, eu vou te mostrar um deles, tá? Esse é um estudo de 1986, tá? Ele fala aqui do envolvimento familiar para iniciar ou promover um tratamento para bebedores problema. Quer dizer o quê? O familiar de alguém que bebe demais, se ele fizer alguma coisa, o que acontece? Se o alcoolista não fizer nada, se só o familiar fizer alguma coisa, o que acontece? 1986, tá? E daí eu vou mostrar para você. Esse estudo mostrou que, tem até uma tabela aqui, Ele mostra o seguinte aqui, Veja aqui comigo. Que, olha só. Essa é uma tabela que mostra meses, tá vendo aqui? Beber, quanto a pessoa bebe, drinks por dia e ao longo do tempo. Antes dessa intervenção, que só envolveu o familiar, não envolveu o alcoolista, era só o familiar. Eles testaram, o familiar que não fazia nada é aqui em cima. O tanto de bebida, depois de um mês, quase até mais. 2 meses, quase a mesma coisa. 3 meses, não mudou quanto o alcoolista bebia. Agora, olha só, o familiar que começou a seguir uma estratégia simples de manejo comportamental, né? Antigas, de mudança comportamental. Olha só, antes a pessoa bebia mais ou menos 25 dias por mês. Praticamente todo dia, né? Na média de 25 dias por mês. E depois de um mês, o alcoolista bebia menos de 10 dias por mês. E olha só, 2 meses, 3 meses, 4 meses praticamente caiu para 0. E aqui subiu um pouco, beleza, 6 meses. Olha a diferença de dias de bebedeira. Dias bebendo. A partir da mudança de um familiar. É um familiar abordando o alcoolista. Se você quiser, você pode tirar um print aqui, depois ler com calma. Esse é um dos vários estudos que tem sobre isso. Então, esse estudo de 1986, Season e Asrin, ele mostra para nós que é possível
que mesmo que quem você ama não queira ajuda, não queira parar de beber, que você tomando a iniciativa, você pode modificar a história de vida da sua família. Você pode fazer quem você ama parar de beber. É possível. E não é só o Vitor dizendo, não são só as alunas do Vitor conseguindo isso, é ciência. Né? A gente tem muito mais artigos sobre isso mostrando que sim, é possível você fazer quem você ama parar de beber. Só que você precisa entender mecanismos básicos da mudança comportamental. Né? Você precisa entender mais sobre a doença, você precisa entender mais sobre o alcoolismo, porque daí você dominando isso, você consegue entender o que fazer no dia a dia para ter resultado, de fazer a pessoa que você ama parar de beber. E isso não é um estudo isolado, tá? Então o que acontece? Se desde 1980 já tem isso, por que hoje, até hoje, daí você pergunta, Vitor, mas por que eu já procurei ajuda em outros lugares, mas ninguém fala igual você? Por que isso acontece então, se é possível? Por que todo mundo não faz isso? Eu não tenho essa resposta. Eu não sei. Eu acho que é porque nunca pararam para estudar. Eu acho que é porque nunca pararam, como eu parei, para se dedicar a estudar exatamente esse tema. Porque dá trabalho parar e pesquisar sobre isso. E a maior parte das pessoas está envolvida em outras coisas. Nada de certo ou errado nisso, mas a maior parte das pessoas, né, dos profissionais, estão envolvidos em alguma área. Um trata mais depressão, outro trata mais ansiedade, e ninguém incentiva isso. Né? Ninguém fala, vai ensinar os familiares. E inclusive tem vários leigos, né? A gente tem muito ódio na nossa sociedade, muito preconceito contra o alcoolismo, né? E a gente tem pesquisas que mostram que pelo menos 40% da população ainda tem preconceito com alguém que é familiar de alguém que bebe demais. Então eu acredito que isso contaminou uma parte da sociedade que é doente em relação a isso. E aí não te mostram, e aí não estudam, não sabem e não te dão a liberdade de escolher se você quer ajudar quem você ama a parar de beber. Tá entendendo? E daí não aprenderam. E o que eu fiz? Eu comecei a estudar isso, comecei a trabalhar cada vez mais só com isso. Porque eu achava isso muito, muito incrível, isso movia, me dava energia, me dava vontade de trabalhar, tipo uma missão de vida. E aí eu comecei a divulgar na internet vídeos sobre isso, falando mais, explicando mais, informando as pessoas sobre isso. Porque eu acreditava que isso não deveria ficar só no meu consultório particular em Porto Alegre. E aí, o que acontece? As pessoas começaram a me pedir para ensinar isso. Vitor, eu quero aprender, como é que eu faço? Eu não moro em Porto Alegre, o que eu faço? Vinham até pessoas de outras cidades lá para o meu consultório. Mas aí eu resolvi lançar em 2020, janeiro, um curso. As pessoas me pediram muito, eu lancei um curso online, em que eu ensinava as estratégias, né? Eu ensinava aquilo que eu queria, eu organizei de uma forma didática para ensinar para uma pessoa através de um curso online, para que qualquer familiar pudesse fazer. E o que aconteceu? Eu montei isso em janeiro de 2020. Em fevereiro de 2020, eu já comecei a receber depoimentos, né? Comecei a receber depoimento, né? Você vai ver alguns deles, né? De uma mãe, né? A Betânia, que fez a filha parar de beber morando em outra cidade. E ela fez o marido também parar de beber, né? Que era uma coisa que era bem difícil para eles. Então, eu comecei a ver que, poxa, as pessoas podem aprender e fazer isso, e podem aprender isso sem necessariamente precisar investir no consultório para você ter esse tipo de treinamento, porque tem que aprender uma série de coisas, né? Não é só uma dicasinha, vou te dar uma dicasinha de corredor, não tem como, é uma coisa muito séria, né? No consultório, a pessoa precisaria no mínimo de 20 sessões. Então, pensa, na época, o valor da minha consulta era R$500. Né? R$10.000. Nem todo mundo tinha acesso a isso. E aí a pessoa às vezes ia, esquecia, daí tinha que repetir várias vezes o mesmo assunto. Então, com o curso online, eu comecei a ver que isso era, além de produtivo, era eficaz. Além de funcionar, era muito eficaz e conveniente. Pessoas do mundo inteiro começaram a fazer o curso ACA. E começou a ter resultados ao longo do mundo todo, pessoas fazendo o curso e tendo resultados, me mandando depoimentos, dizendo que fizeram. A irmã parar de beber, que fez filho parar de beber, fez esposo parar de beber, fez mãe parar de beber. Né? Uma filha fez a mãe parar de beber morando em outro estado. E a partir do quê? Não é milagre, não. Não é... É tudo sério, baseado em conhecimento aplicado. O conhecimento certo, baseado num problema certo, para conseguir fazer alguém que ama parar de beber, certo? E aí, o que acontece? Tem gente que diz assim, Vitor, olha só,
Me dizem que... Me diziam que a família era doente, né? Tinha gente que dizia assim, mas a família é doente. E eu não achei nenhum estudo, eu achei que estudos falando o oposto disso. A família do alcoolista ela é doente. Nossa, o alcoolismo, o familiar do alcoolista ele é doente. Às vezes é ele que faz o alcoolista ficar bêbado, é ele que faz o alcoolista ficar mais doente ainda. E eu não vi nenhuma pesquisa mostrando isso, eu vi o contrário. Eu vi pesquisas dizendo que o principal motivo do familiar às vezes se envolver de forma errada com o alcoolista é porque não sabe o que fazer. Né? Eu quero ver se fosse outro problema de saúde, né? Se o seu familiar tivesse diabetes e você não tivesse informação nenhuma sobre diabetes. E aí falassem para você que água com açúcar é bom para acalmar. Aí você vai lá e dá água com açúcar para o seu familiar que está nervoso e tem diabetes. Você vai dar, se você não souber que diabetes e açúcar dá problema, você vai dar. Porque as pessoas fazem o melhor que elas podem com o que elas sabem. Então, eu percebi que não se ensina a família sobre como lidar e incentivam a ideia de que é um caso perdido, de que a família tem só duas opções. Ou larga, ou aguenta. Né? Aguenta. Se quer ficar com a pessoa, aguenta. Aguenta a doença dela. Aguenta vendo ela morrer na sua frente. Isso é absurdo. Isso é ridículo. Isso é criminoso, na minha opinião. Isso é algo inaceitável, na minha opinião. Ninguém tem obrigação. Mas se você quiser, você pode fazer quem você ama parar de beber, com o conhecimento correto. Né? Com o conhecimento correto. E aí, tem gente que fala o seguinte, mas Vitor, olha só, você não acha que é peso demais para o familiar carregar? Né, ter na cabeça a ideia de que vai fazer alguém que ama parar de beber? E eu vou te dizer, quem acha que é peso demais, faz um cálculo, né? Faz um cálculo. O cálculo do quanto isso é importante para mim e do quanto esforço eu preciso para fazer isso. Você não acha que é peso demais você ficar em forma, você ir na academia? Uma pessoa que não quer emagrecer, não quer entrar em forma, não quer sair do sedentarismo, vai achar que fazer exercício é peso demais. Né? Tudo aquilo que você não quer muito, que não é tão importante para você e que dá esforço, eu acho que é peso demais. Agora, se algo é importante para você, eu acredito que peso demais é você não fazer, é você conviver com aquilo que é importante para você, é você perder um casamento, você entrar num divórcio, que também não é fácil, ainda mais quando tem filhos envolvidos, é você ver o seu filho morrendo a cada dia, você ver o seu pai, a sua mãe morrendo a cada dia e não fazer nada. Né? Se isso é importante para você, ninguém tem obrigação. Ninguém tem obrigação, mas se isso é importante para você, eu acho que peso demais é você não ter o que fazer, é você não ter opção. É alguém te dizer que você não tem o que fazer. Você tem que tolerar isso, o que é uma mentira. É uma mentira. Não tem que tolerar isso. Você pode salvar um casamento. Você pode ajudar um filho que mora longe. Você pode fazer isso. Eu não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que você pode. Estou dizendo que, meu Deus, é mágico. Não, mas você pode. É importante para você. E tem uma... Semana passada eu conversei com uma aluna. Que eu conversei com várias, tá? Eu não me lembro agora com quem falou isso. Ela me disse o seguinte, eu entrevistei depoimentos, né? Coletei depoimentos, entrevistei pessoas que conseguiram fazer alguém que ama parar de beber. E ela me disse o seguinte, Vitor, foi pesado? Deu trabalho fazer o meu marido parar de beber? Deu. Mas a recompensa disso foi proporcional ao trabalho que deu. Né? Então, é muito pesado. É pesado ser vitimista. Eu acredito que você não é obrigado a fazer quem você vai parar de beber. Agora, você saber que tem a opção, eu não acho que é pesado. Pesado é na sua cabeça. Você não tem obrigação de fazer isso. Você não precisa fazer isso se você não quiser. Só que não fazer quem vai parar de beber também tem seu peso. Né? Tinha uma paciente, uma irmã, né, que eu ensinei no consultório, que ela não conseguia dormir sabendo que o irmão dela tinha virado mendigo. Que nos dias de chuva, o irmão dela estava na rua. Ela tinha dificuldade de tocar a vida dela como se nada tivesse acontecendo. Então, ela se dedicou, ela aprendeu e ajudou o irmão e ele parou de beber. Deu trabalho? Deu trabalho sim. Ela teve que, por exemplo, ela tinha uma adega na casa dela com bebida alcoólica. Tirou a adega, entre outras coisas, né? Tinha que pagar a consulta? Sim. Deu trabalho? Deu. Não é igual nada. Mas agora ela dorme bem à noite. E agora ela pode ficar tranquila.
que o irmão dela tem chance. Hoje o irmão dela também passou numa faculdade. Né? Agora não precisa mais... Quando chove, ela pode ficar tranquila. O irmão dela não está na rua. Você entende? Ah, mas é demais para mim. Então talvez não seja importante para você. Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira coisa. Porque o jeito... Tem um jeito... Mas, Vitor, eu vou te falar um jeito errado de você fazer quem você ama parar de beber. Um jeito errado é você fazer isso. Ah, eu quero fazer quem eu amo parar de beber para me livrar do peso. Ah, desse traste, esse lixo humano que só me dá trabalho. Então eu vou fazer de má vontade para me livrar, com ódio, com raiva, com ressentimento. Você não vai conseguir. Entende? Você vai ter que trabalhar o seu ódio, a sua raiva, o seu ressentimento, se você quiser ajudar. Senão você vai... Não dá, é difícil. Já pensou alguém te ajudar com toda essa carga de que você é um peso, que você é um lixo humano, né? Achando que você é um caso perdido que não tem chance? Não dá. O jeito certo para você fazer quem você vai parar de beber é você fazer isso porque você quer, porque isso é importante para você, porque você quer tentar de verdade, porque você acha que vale a pena pelo menos tentar de verdade. E você acha que vale a pena pelo menos parar de mentir para si que você tentou de tudo, porque você não tentou. Não tem como tentar de tudo. Isso é uma ilusão, uma mentira, né? E você olhar e falar, cara, eu quero fazer isso porque alguém que eu amo tem um problema de alcoolismo e eu quero tentar, eu quero viver com essa pessoa sóbria, quero fazer o que for necessário para isso acontecer. E aí, você entender que se você sofre com a doença do outro, isso é um problema seu. É um problema seu. É a doença do outro, mas é um problema seu. Te afeta? É um problema seu. O que você vai fazer com esse problema? Tem um monte de gente que chega e fala assim, ah, Vitor, eu sofro muito com o alcoolismo do meu familiar. Tá bom, claro que sofre. Como é que não vai sofrer? Mas e aí? O que é que você vai fazer com isso? Você vai virar a vítima que só reclama? Ah, meu Deus, a vida é ruim. Pô, vai ficar pior a vida. Vai ficar bem pior. Mas se você entender que, se isso te incomoda, isso é um problema seu, e aí o que é que você vai fazer a partir disso? Você não ficar focando só no que tem de errado, só no problema, mas focar na solução, se começar a se perguntar, o que é que eu preciso então? A hora que você vê que você não está conseguindo, você se perguntar, o que é que eu preciso então para fazer quem eu amo parar de beber? O que é que eu preciso? Porque outra opção é você ir embora. Mas aí para e pensa. Porque é uma decisão livre. Então eu te diria um passo aplicável para você começar hoje, né? É você fazer o seguinte. É sugestão que eu te dou. Um passo livre, tá? Uma escolha livre sua. Eu quero que você pense. Porque eu vejo muita gente que sofre, tem o seu problema de estimação lá e vai alimentando esse problema de estimação. Ah, o meu marido é alcoolista. Ah, meu filho bebe, só me dá desgosto. E vai carregando esse problema de estimação ao longo da vida. Só que isso só vai mudar quando você se frustrar, quando você sentir assim, chega, eu não quero mais isso. Você bater no peito e decidir o que você não quer mais isso. Você vai fazer alguma coisa para mudar. Seja o que for. E aí, eu quero que você, então, decida, né? E para decidir, eu vou te ajudar a pensar. Você parar para pensar o que é que poderia ser bom na sua vida, mesmo que você não acredite ainda que é possível, mas que você pense, o que poderia acontecer de bom na sua vida se essa pessoa que você ama parasse de beber? O que ia melhorar? Melhorar o casamento? Ia melhorar a sua paz de espírito? Você ia dormir melhor? Seus filhos iam ser mais felizes? Como é que seria? Você ia sentir orgulho? O que aconteceria? O que você sentiria? Como é que seria? O que seria de bom? E imaginando isso, parece bom? Ver essa pessoa, mas não só sem beber, né? Porque o álcool deixa a pessoa, às vezes, chata, deixa a pessoa desagradável. Imagina essa pessoa voltando, às vezes, o que ela era antes de ter esse problema. Ou ela melhorando, ela sendo mais colaborativa, ela sendo mais legal com você, participando positivamente da sua vida, prosperando na própria vida também. Parece bom para você? Se você chegar na conclusão de que mesmo assim não é legal, pronto, acabou, tchau. Nem precisa assistir mais nenhum vídeo meu, porque não é para você. Só que você vai colocar isso no papel. Você vai colocar o que eu acho que poderia ter de bom. Né? Então, terminando esse vídeo, você para e coloca vantagens e desvantagens. O que poderia, o que é o meu sonho primeiro? Qual é o sonho? O que você acha que aconteceria de bom? E aí depois você vai colocar vantagens e desvantagens de você tentar.
Qual é a vantagem e a desvantagem de você tentar? A vantagem de eu tentar é, de repente, aí você vai colocar o que você acha. A vantagem de eu tentar fazer que eu amo parar de beber é que eu vou ter a sensação de que, poxa, eu fiz algo. Sei lá. E a desvantagem? Poxa, eu vou ter que, de repente, reservar parte do meu dia para estudar sobre isso. Eu vou ter que, de repente, buscar ajuda. Eu vou ter que, de repente, investir no curso ACA. Eu vou ter que, de repente, mudar alguma coisa do meu jeito de lidar com as coisas. É contra, né? De repente, é uma parte contra. E você vai decidir. Você vai fazer uma decisão. O que você quer? Que não adianta você falar assim, Vitor, meu familiar bebe demais. O que eu faço? Não sei. Primeiro, o que você quer? O que você quer? Porque assim você não perde o meu nem o seu tempo. Se você não quer fazer quem você ama parar de beber, não é aqui o seu lugar. Vitor, eu quero só lidar melhor, eu quero só sofrer menos com o alcoolismo de quem eu amo. Eu não quero nem saber se ele vai morrer ou não. Então, vai embora. Com gentileza, assim, com licença, você está no lugar errado. Por quê? Nada de certo ou errado nisso. Você só não quero que você perca o meu e o seu tempo. Porque aqui eu falo para pessoas que querem fazer alguém que ama parar de beber. Então, um problema muito grande é você se envolver numa coisa que você não quer. Então, eu recomendo para você, a primeira coisa é decidir. Você quer ser parte da solução? Porque na minha opinião, isso é uma opinião, né? Não tem certo ou errado nisso, mas a minha opinião é que se você convive com o alcoolismo de alguém que você ama e você não faz nada, na opinião do Vitor, e o Vitor não é ninguém para te falar o que é certo ou errado, mas é a minha opinião, você é parte do problema. Vitor, o problema é dele, você é parte do problema. Quem não ajuda atrapalha, porque o alcoolismo ele vai consumindo a pessoa. Então, mas assim, você é parte do problema, mas e aí? Você não é obrigado a fazer diferente. Mas se você não faz nada, você é parte do problema. Olhando para o outro, mas ele não faz, ele não muda, mas é você que tem que ver o que você quer fazer, a vida é sua. E a partir daquilo que você decidir com a sua vida, quanto melhor você fizer, mais resultado vai ter. Se você mudando da forma certa, você vai ver resultado no outro. Não adianta você esperar pelo telhado. É possível fazer quem ama parar de beber, viver bem? É possível. Dá trabalho? Dá trabalho. Então decida, essa pessoa é importante para você ou você tá tudo bem em jogar fora? Aí é com você. Aí é você e a sua consciência. É você e a sua decisão. Não tem nada de certo e errado nisso. Ninguém é obrigado a nada. Tá? Então você vai decidir. E eu acredito muito que nessa jornada não tem como você perder. Não tem como você perder. Porque aprender a fazer quem ama parar de beber é você se desenvolver como pessoa. É você crescer, você aprender, você se tornar mais consciente da sua própria vida e o impacto que causa em outras pessoas. Eu recebo muitos depoimentos de alunos dizendo que além do familiar parar de beber, melhoraram outros relacionamentos, até no trabalho. Se sentem muito melhor consigo mesmos, conseguem lidar melhor com seus sentimentos. É realmente um crescimento pessoal. E você passa a ter uma ferramenta para você. Você sempre ganha aprendendo a fazer quem você ama parar de beber. É uma jornada para você que vai te ajudar na medida em que seja um benefício para você fazer quem você ama parar de beber. E olha, a gente não cresce nessa jornada de fazer quem ama parar de beber. Eu quero que você lembre de uma coisa. Nós não crescemos até as nossas expectativas. Você não cresce, você não consegue fazer mais se você quiser mais, simplesmente. Eu espero grandes coisas. Você não cresce até as suas expectativas. Nós descemos até ao ponto das nossas habilidades. Tá entendendo? Os resultados na sua vida, eles não vêm a partir das suas expectativas. Eles vêm a partir das suas habilidades. Então, se você quer velocidade, se você quer resultado, você tem que aumentar as suas habilidades. Tem que aumentar a sua capacidade. Você tem que buscar se desenvolver a partir da sua capacidade, do seu desenvolvimento. Aí sim você vai ter mais resultado. Tá entendendo? Mas Vitor, eu quero muito. Beleza, você não cresce. Mais uma vez, vou repetir para fixar. Nós não crescemos até as nossas expectativas. A gente desce até onde a gente tem habilidade. Certo?
Por isso que uma das coisas mais importantes que eu vejo, né, por isso que eu ensino isso no curso ACA, são habilidades para você conseguir lidar para fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Certo? Então, começa pensando no que você gostaria de fazer. Se você quer fazer quem você ama parar de beber ou se você não quer. E aí começa a pensar, beleza, decidi. Então o que eu tenho que fazer? Quero largar, Vitor. Então o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, para de assistir o Vitor, para de seguir o Vitor, porque ele vai te incomodar, ele vai ficar falando um monte de coisa que você não quer ouvir. Se você quer largar, para de assistir o Vitor, não participa de nada, porque vai perder seu tempo. E aí, se você quer fazer quem você ama parar de beber, o que você faz? Aí você vai começar a pensar, o que você faz? Vai assistir mais lives, vai fazer o quê? Vai participar dos eventos, vai entrar no curso ACA, o que você vai fazer? E aí você vai colocando assim as suas metas. O que você vai fazendo para que você se desenvolva para ter habilidade para conseguir esse resultado, certo? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então é isso aí. Gostou dessa live? Conta aqui para mim nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, então deixa eu revisar um pouco. Então hoje eu te falei sobre da onde veio o método ACA. Eu te contei que durante a minha especialização em psiquiatria, eu aprendi a lidar com pacientes que não tinham motivação para mudar. E aquilo foi um impacto para mim, até eu entender, né, que era possível ajudar alguém que não quer ser ajudado, que existe um jeito para fazer isso, que você pode fazer isso baseado em ciência, né? E que se você quer fazer quem você ama parar de beber, você pode, mas você precisa se preparar, você precisa aprender como fazer isso. E o método ACA é o método que eu desenvolvi a partir da minha experiência prática e dos estudos científicos sobre como mudar o comportamento de alguém que muitas vezes não quer mudar, muitas vezes que tem um problema de alcoolismo especificamente. Isso é a minha grande expertise, é onde eu me especializei, é onde eu estudei mais, e é o que eu faço exatamente todos os dias, né? São milhares de pessoas, e é por conta disso, e não menos que isso, que eu fui capaz. Eu não sou um gênio, eu não sou abençoado, especial. Eu sou uma pessoa que estudou e teve muita experiência com esse assunto. Então isso me permitiu ter condições, né, depois de uma base longa, extensa de estudos, de ter condições de ter desenvolvido uma metodologia que você pode usar para fazer quem você ama parar de beber, e que eu ensino isso em detalhes da forma mais eficaz que eu já vi isso acontecer, que é através de um curso online, que é o curso ACA. Né, que você, mas Vitor, eu quero me inscrever no curso ACA. Isso não é possível agora, porque o curso ACA ele tem vagas limitadas, porque sou só eu que presto suporte no curso ACA. E aí o que acontece? Não tem vaga sempre, tá? A próxima vez que vai ter vaga para o curso ACA vai ser no dia 25 de outubro, tá? Talvez. Esse é o plano. Mas são poucas vezes ao ano que eu abro. Talvez seja a última turma do ano, tá? Porque aí a gente vai tirar talvez umas férias, vai ver o que vai fazer. Então, vai ter a última turma aí no final de outubro, dia 25, tá? E fora disso, não tem como se inscrever. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no meu canal, clique em curtir se você curtiu, clique em não curtir se não curtiu, e deixa um comentário, quero saber o que você achou desse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!